Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Vocês viram como é que é, né? Tem que pregar primeiro em Acajumé, tem que fazer, né, congresso e carnaval, para depois poder chegar e vir aqui, né, poder estar com vocês. Mas eu tô tremendo, tô que nem aquele patinho assim, nadando assim, lá em cima, né, de cima da água tá tudo bem, mas lá embaixo a patinha tá assim, ó, desesperado para não afundar. Eu venho de São Paulo, de Campinas, vim junto com a minha esposa, Daniela. Quando ela nasceu, a mãe dela não conseguiu encontrar um nome, então ela colocou 3, Daniela, Paula, Regina. É uma mulher que vale por 3. Nada contra a Paula, mas a Dani também, vou te falar, viu? Olha que mulher, viu? Tem que fazer a média, Gente, o pastor Davi falou conosco sobre esse primeiro declaração, ser fiel a Deus, e agora eu quero falar sobre ser fiel, né, a você. Deixa eu pegar aqui a minha cola. Prometo ser fiel a Deus, como pegar o gancho do pastor Davi. Essa fidelidade, ela começa com uma fidelidade a Deus. Não adianta você querer buscar uma fidelidade a uma pessoa antes de ter essa fidelidade a Deus. Quando a gente olha para os 10 mandamentos é ali uma primeira clareza daquilo que Deus esperava do seu povo. Até então, aquele povo de Israel era um ajuntamento de gente. Mas ali naquele momento, no deserto, Deus está formando uma nação. E essa nação precisa também ter direção, precisa ter regras, leis, como se fosse a Constituição. E aí vem aqueles 10 mandamentos. Os 10 mandamentos começam com: não terás outros deuses além de mim. Fidelidade a Deus. Não abra mão da sua fidelidade, não tenha outros deuses. Quando nós buscamos outros deuses, em português a gente define isso como idolatria. Toda idolatria é buscar algo que te satisfaça, que não seja o próprio Deus. Davi terminou apontando para Jesus. Jesus é a nossa fonte, Jesus é a videira verdadeira. Ramos não se alimentam dos seus frutos, ramos se alimentam da videira. Eu também já fui discípulo do McCord. Ramos não se alimentam dos seus frutos, ramos se alimentam da videira. Eu preciso buscar estar permanecendo ativamente na videira e dela buscar toda a minha fonte de satisfação, de alegria. E aí, quando eu estou satisfeito em Jesus, eu não tenho por que buscar outros ídolos, eu não tenho por que buscar outras fontes. Foi essa conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Aquela mulher buscava outras fontes para satisfazê-la. E Jesus, ele diz: eu sou a água, eu sou essa fonte da água viva. Se você beber de mim, nunca mais terá sede. Agora, a questão é que nós precisamos continuamente beber dessa água. Não é uma vez só que eu bebo todos os dias. Eu tenho que beber todos os dias, 7 dias por semana, 365 dias do ano. Beba da água de Cristo todos os dias, se satisfaça nela. Por quê? Porque para que você possa também estar satisfeito. Se lá nos 10 mandamentos existia o primeiro mandamento que dizia: não terás outros deuses. Depois, a partir do 6º mandamento, ele começa Deus a trazer normas, regras sobre os relacionamentos com os outros, com o próximo. E aí ele diz que o 5º mandamento é: não matarás. Não, o 6º mandamento, não matarás. E aí vem o 7º mandamento, que é: não adulterarás.
Adultério é um termo jurídico que fala sobre violação, sobre transgressão da regra da fidelidade conjugal imposta aos cônjuges pelo contrato matrimonial, cujo princípio consiste em não se manter em relações carnais com outros fora do casamento. Sabia tudo isso? Não, mas ninguém precisa saber, porque todo mundo sabe o que é adultério. Segunda-feira, na minha cidade, lá em Campinas, os telejornais anunciaram logo cedo que uma mulher esfaqueou o seu marido e mais os sogros porque descobriu que ele estava traindo ela. Geralmente a gente vê o homem, né, fazendo isso, mas eu achei curioso porque lá a mulher foi quem pegou a faca e cortou o cara. E se não bastasse, ainda sobrou tadinho para os sogros. Daí aparece lá o sogro e a sogra indo para o hospital. Todo mundo ficou bem. Mas isso é algo chocante, que gera raiva, gera ódio, mas gera muita música boa também, né, gente? Fala a verdade, como tem música que fala sobre isso, né? Sofrência, sertanejo, eita lá, agora vai lá para a minha terra. Dá muita música essas histórias. Mas nós precisamos entender que existe um desejo de Deus que nós mantemos fiel àquela pessoa que a gente escolheu para ser nosso marido, a nossa esposa. Interessante que muitas vezes, eu vou ficar bonito assim para você tirar a foto aqui. Eu não consigo, ele me distrai, tem que... Muitas vezes, Jeremias e Oséias, há passagens da Bíblia em que Deus fala de Israel adulterando com outros deuses. O adultério também é usado na Bíblia para essa fala de Deus contra um povo que não é fiel a Ele. Por isso que faz todo sentido que se você não tem uma fidelidade a Deus, você não vai ter uma fidelidade à pessoa com quem você se casou, que você fez uma aliança de casamento. E eu quero aqui trazer alguma lição que Jesus ele traz para nós. Abra a sua Bíblia no texto que está em Mateus capítulo 5. Esse é o grande discurso de Jesus, conhecido como o Sermão do Monte. E tem um momento ali que Jesus ele aborda vários assuntos e ele vai falar sobre o adultério, sobre não ser fiel à pessoa com quem você se casou. Ele diz lá no verso 27 do capítulo 5 de Mateus: vocês ouviram que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o seu olho direito levar a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ter ele lançado no inferno. E se a mão direita leva a pecar, corte-a e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser lançado ele todo no inferno. Há uma grande chance de nós estarmos hoje fazendo a mesma coisa que os religiosos judeus faziam. Todos nós aqui hoje somos religiosos. Você não gastaria você estaria hoje no cassino lá no Paraguai, você estaria fazendo alguma outra coisa, mas você está aqui porque você é um religioso, porque você é uma pessoa religiosa, porque vocês querem ouvir algo que venha da palavra de Deus, querem ouvir algo que faça sentido. Mas há um grande perigo de, quando somos religiosos, de nós seguirmos os princípios externamente, mas não internamente. E é isso que Jesus está dizendo, porque aqueles homens que estavam com Jesus ouvindo,
faziam exatamente isso. Nós não cometemos adultério, nós não ultrapassamos a faixa, nós ficamos dentro do nosso quadrado. Mas o coração destas pessoas era um coração que voava, era um coração cheio de trevas. E nós, os religiosos, nós sabemos isso que eu estou falando, porque a gente sabe como se portar como uma pessoa decente, a gente sabe o que falar, a gente sabe o que vestir, mas a gente pode estar também caindo na mesma armadilha que aqueles homens religiosos do Novo Testamento também faziam, mas não guardavam o coração. É interessante que o texto fala, Jesus, ele estende o adultério a intenções, não só a sua prática real, mas a intenções potencialmente escondidas dentro da onde? Do coração. Eu coloquei o texto ali que eu destaquei duas palavras, olhar e coração. Se você presta atenção na Bíblia, muitas vezes você vai ver essa relação entre os olhos e o coração. É como se na fisiologia bíblica, coração e olhos têm uma ligação. Porque tudo aquilo que você consome com seus olhos, alcança o seu coração. Tem também uma outra ligação com a boca, né, que fala que a boca fala que o coração está cheio. Mas aqui para mim, o que eu quero prestar atenção é o olhar. Jesus, ele fala dessa coisa do olhar. Olhos famintos. Olhos que não se saciam. Aquilo que 1 João também fala lá, a cobiça da carne e a cobiça dos olhos. Esse olho que busca satisfação que não seja dentro da sua própria aliança, do seu casamento. E Jesus é claro, ele diz assim, aquele que cobiça no seu coração já cometeu adultério. E eu fico pensando que então como escapar do adultério? Ninguém escapa do adultério, pois somos pecadores, somos falidos, somos impotentes diante do pecado, e só vamos conseguir, isso Davi acabou de falar para nós, se nós aceitarmos o sacrifício de Jesus, e permitir que Ele viva em nós, como Davi falou, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. A gente gosta da primeira parte. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês, e vocês darão muito fruto. A gente gosta dos muitos frutos, mas a gente não percebe a segunda parte. Sem mim vocês não podem fazer nada. E Jesus, ele é tão radical no seu ensino aos seus discípulos, porque isso é uma outra coisa que eu vou fazer um parênteses. Sabe quantas vezes aparece a palavra cristão no Novo Testamento? Se você tem uma Bíblia aí no celular, depois faz uma procura. Vai aparecer umas 3, 4 vezes. Sabe quantas vezes aparece a palavra discípulo? Quase 300 vezes. Eu acho que a gente está vivendo um momento tão difícil, porque eu vou no médico, aí não sei porquê, o meu problema de saúde tem a ver com a minha profissão. Eu sempre me pergunto o que eu sou. Aí eu fico com vergonha de falar que eu sou pastor. Porque a pessoa me olha assim, de cima a baixo, porque não anda armado, fica tranquilo, tá? Mas é muito complicado ser pastor, ser religioso, ser evangélico. As pessoas têm já um preconceito contra nós. E cristão, aí a gente alguns escapam e falam, não, sou cristão. Aí às vezes eu falo, sou pastor batista, tento ver se o batista dá uma moral. A pessoa às vezes nem sabe que é batista. Mas sabe qual é a definição? Discípulo.
Todos nós somos chamados a sermos discípulos. E sabe qual é a diferença entre um cristão e um discípulo? O cristão pode até saber das coisas, mas o discípulo pratica. O discípulo, ele aprende com o seu mestre, ele caminha com o seu mestre e ele repete os ensinos do mestre, a prática do mestre. E como ele faz? Ele repete, ele repete, repete. Quem já fez alguma arte marcial, sabe que sempre tem um mestre que tem o domínio da técnica. E o que ele manda você fazer? Repete, repete, repete. E aí, já tá bom? Não, repete, né? Tira a blusa, põe a blusa. Tira a blusa, tira, né? Põe casaco, tira casaco. Põe casaco, tira o casaco. Discípulo repete. E o que Jesus está dizendo aqui, ele está falando para os seus ouvintes que querem ser discípulos. Então, se você quer ser um discípulo de Jesus e quer ser fiel à sua esposa, ao seu marido, você precisa prestar atenção aonde os seus olhos veem, aonde as suas mãos tocam, aonde os seus pés te levam. Gosto de um programa que existe chamado Celebrando a Recuperação, porque ele ensina que a gente tem que evitar pessoas, lugares e situações. Porque isso, você não precisa ser um alcoólatra, você não precisa ser um adicto. Porque todos nós temos os nossos ídolos, temos aquilo que consumimos, e que também afeta o nosso casamento. Faz com que a gente quebre a nossa fidelidade ao cônjuge. E o que Jesus está falando aqui, quando ele diz assim, arranque o olho, arranque a mão, ele está dizendo de alguma maneira, evite lugares, evite situações, evite pessoas. Não é para você sair, né, daqui e arrancar os olhos. Às vezes eu tenho miopia, eu estou usando um óculos aqui, olha só, né, você vai ficando velho, a coisa já não vai funcionando direito já, né. Eu sou automíope, eu tenho 10 graus de miopia. Só que agora eu tenho a lente de contato embaça aqui agora, ó, de perto. Eu tenho que usar óculos para ver de perto. Por que eu estava falando isso? Hã? Ah, por causa de arrancar os olhos. Obrigado, Dani. Às vezes eu tenho momentos em que eu queria ser cego. Tiro a lente de contato para não enxergar, fica tudo embaçado, sem foco. Porque é muito difícil ser um discípulo de Jesus. E os dias que a gente vive hoje, eu acho que o desafio é ainda maior. Porque se não bastasse o ao vivo, existe todo o digital agora. E é uma luta que era muito dos homens, mas é uma luta também das mulheres. Essa questão das mulheres também quererem serem cada vez mais parecidas com os homens, elas também começam a ter os mesmos pecados dos homens. E a gente precisa prestar atenção, aquilo que a gente consome, aquilo que a gente vê. Eu mesmo, eu tenho uma compulsão, eu vou ser bem, né, sincero, eu tenho uma compulsão por série de TV. Eu não, né, começa uma série, se fala assim, uma série que vai ter vários, como é que fala, não episódios, mas temporadas, eu já falo, acho que eu não vou pegar isso aí não, porque eu não dou conta. Ainda mais se eu pego atrasado, então, porque daí, aquela coisa, vou maratonar. Às vezes eu pego uma minissérie, 6 episódios. Não, 6 episódios eu consigo, eu respiro, né? Calma, Fábio, calma. Mas por que eu estou falando isso? Porque a série, você já viu a quantidade de coisa que tem na série? Eu já quando eu vejo lá, 16 anos, já é vermelhinho a cor. Já vai ter besteira lá. Pode ser que isso não te afete, mas me afeta. Porque eu vou enchendo o meu coração, pode ser que aquilo é um segundo, 3 segundos, mas aquilo lá é um pinguinho lá no coração, e vai enchendo, e chega uma hora, e você sabe disso, que aquilo explode, porque se a gente enche o coração da gente de lixo, chega uma hora que aquele lixo ele precisa sair de algum lugar, e ele explode de várias maneiras,
Se você é uma pessoa religiosa, você pode até tentar fazer alguma coisa que ninguém vai ver. Tem alguns que já, né, já faz uma sujeirada que todo mundo vê. Mas o que Jesus está nos dizendo é que nós precisamos ser implacáveis com os nossos olhos, precisamos ser implacáveis com as nossas mãos, precisamos ser implacáveis com o nosso coração. Jesus nos instrui sobre um domínio próprio que nos leva a uma devoção sincera. Então, não quer dizer, não adianta, sabe que o que significa, fugiu a palavra. Em Provérbios você tem aquelas pessoas que são sábios, e como é que chama o contrário do sábio em Provérbios? Insensato. Sabe o que significa insensatez? É repetir as mesmas coisas, achando que vão ter um resultado diferente. Não, eu vou ficar só um pouquinho. A gente no português, a gente ainda tem, a gente minimiza o perigo com diminutivo. Não, é só um pouquinho, é só uma sériezinha, é só uma espiadinha, é só 5 minutinhos, 2 dedinhos, só um pouquinho. Insensatez é repetir os mesmos comportamentos, achando que vão ter um resultado diferente. E o resultado vai ser sempre o mesmo. Pode demorar, mas o resultado vai ser sempre o mesmo. E o que Jesus está nos dizendo é que a gente precisa quebrar esse ciclo de insensatez. E quebrar esse ciclo de insensatez é a gente eliminar da nossa vida certas coisas que podem se tornar fontes de tentação. Não olhe, não vá, não faça. José, ele correu. Corra. Porque todos que estão aqui são casados. Todos nós aqui fizemos uma aliança. Nós nos comprometemos com o nosso cônjuge. E fizemos isso, talvez muitos de vocês, diante de Deus, numa cerimônia religiosa, onde muitos estavam ali juntos. O seu compromisso agora é com Deus e com a sua mulher, o seu marido. Fuja. Um livro. Nem sei se ele existe mais para vender, mas talvez tenha em sebo. Ele precisa, ela deseja, acho que é isso. Produção, depois corrija aí se for. Porque fala um pouco disso, assim, do que o homem e a mulher, que muitas vezes ninguém começa um casamento achando que um dia vai ter um adultério, que vai acontecer uma infidelidade. Ninguém entra num casamento pensando em que isso vai acontecer. Mas a coisa acontece aos pouquinhos. Há um outro livro chamado Amor e Respeito. Paulo até fala disso. Portanto, o homem, ame a sua mulher, a mulher respeite seu marido. Essa relação de amor e respeito que se perde no casamento, a pessoa encontra, a mulher encontra o amor no colega de trabalho, ou o homem encontra o respeito com a outra pessoa, a secretária. Essas coisas, e a gente sabe disso. Cada um, se sentasse aqui, todo mundo tem uma história para contar. E essa coisa não aconteceu de um dia para o outro. É aos poucos. É uma conversa, é uma caminhada, é um sentar para um bate-papo, tomar um café, um almoço, uma carona. Fuja, corra. Feche os olhos, arranque as mãos. E cada um precisa ter a sua consciência da sua fragilidade, do quanto suporta ou não. Eu sei que cada um tem os seus níveis, mas a gente precisa ser franco. Eu fui pastor na Igreja Batista do Morumbi, e tive a oportunidade de poder pegar um pouquinho do pastor Ari Veloso. O pastor Ari Veloso, a igreja do Morumbi ficava no alto de uma colina, então ele vinha, e às vezes tinha pessoas que subiam a pé. O Ari nunca deu carona para uma mulher. A mulher podia estar assim, sofrendo para subir, mas
Né? Às vezes fala, Ari, mas que coisa, podia ter dado carona para a irmãzinha. Mas ele falou assim, não. Por quê? No coração dele, ele sabe que aquilo é uma oportunidade, é uma tentação. E cada um de nós precisa entender isso, precisa se avaliar, e quais são as suas fragilidades. Se proteja, blinde-se, busque se encher do Espírito Santo. A gente precisa ser mais humilde. E ação prática, então, já estou falando aqui, elimine da sua vida certas coisas, mas eu queria, olha só que interessante, tenho aqui 9 minutos, vamos lá, vai para Provérbios, capítulo 5, acho que é isso, Provérbios, capítulo 5, porque eu falei da insensatez, como é que você quebra um ciclo de insensatez? É com sabedoria. Sabedoria. Interessante que o Provérbios começa dizendo assim, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Temor não é medo, mas temor é essa fidelidade, esse compromisso com Deus. Então aí você adquire sabedoria, você adquire pensamentos lá do alto, né? Procurem as coisas que são do alto. Busquem pensar com a cabeça de Deus, literalmente. E aí ele vai para o capítulo 5, e aqui o texto, Provérbios é um livro que foi escrito para príncipes, para homens que se tornariam reis. Você sabia disso? E aqui então tem conselhos que Salomão, não necessariamente ele seguiu, porque a gente sabe a história, mas foram conselhos que foram dados a ele. Conselhos que o seu pai Davi, que também aprendeu na prática, né? Trouxe a espada para dentro da sua casa. Porque um dia, estava lá num ócio, sem ter o que fazer, o povo estava lá lutando, e ele de boa, na lagoa, no Bourbon, olhou para a piscina, né? Seus olhos alcançaram algo que não deveria ter alcançado, desejou no seu coração, e aí a história a gente já sabe, não preciso aqui contar. Mas você percebe como é a coisa? Aí o que acontece? Capítulo 5 de Provérbios. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria, ouça bem o meu conselho prudente, assim você mostrará discernimento, e os seus lábios expressarão o que aprendeu, pois os lábios da mulher imoral são doces como mel, e a sua boca é mais suave que azeite. E aí ele vai falando, versículo 7, portanto, meu filho, preste atenção, nunca se desvie do que irei lhe dizer, mantenha a distância dessa mulher, não se aproxime da porta da sua casa, mantenha a distância desse homem também, não se aproxime da porta da sua casa, se o fizer perderá a honra, e entregará a homens impiedosos tudo que conquistou, estranhos consumirão a sua riqueza, e outros desfrutarão o fruto do seu trabalho. Agora, mas olha que lindo que é o versículo 15, beba a água da sua própria cisterna, compartilhe seu amor somente com sua esposa, por que derramar pelas ruas a água de suas fontes, ou ter sexo com qualquer mulher? Reserve esta água apenas para vocês, não a reparta com estranhos, seja abençoada a sua fonte, alegre-se com a mulher da sua juventude, ela é gazela amorosa, corça gloriosa, graciosa, que os seios da sua esposa o satisfaçam sempre, e você seja cativado por seu amor todo o tempo. Por que, meu filho, se deixar cativar pela mulher imoral ou acariciar os seios da promíscua? Precisa ser mais claro que isso. O que a gente precisa é ser discípulo. Porque o discípulo, o que ele faz? Pratica. Pratica. Eu posso ficar aqui repetindo a mesma coisa, mas eu acho que eu já falei tudo que eu preciso. Vamos praticar, pessoal. Vamos nos satisfazer nas nossas próprias fontes, da onde nós nos comprometemos. Comece buscando a Deus de todo o seu coração.
Enche o seu coração das coisas de Deus. Se tem algo hoje que você está consumindo, que está sendo um lixo, que está entrando pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, quebre esse ciclo de insensatez agora, em nome de Jesus. Ah, mas aí eu não vou perder, não vou mais conseguir assistir, não vou mais poder falar. Você quer chegar, né? Com os 2 olhos e as 2 pernas no céu, você quer? Porque a gente perde a noção do que é eternidade. Nós fomos chamados para viver eternamente, viver a eternidade. E a gente fica se segurando para viver momentos que não são eternos. Pensa lá em Davi, quanto tempo deve ter dado aquela noite de amor lá com Batseba? Olha a tragédia que aquilo depois foi, anos e anos de tragédia. Por quê? Por uma noite de amor? Por uma temporada inteira de alguma coisa? Não dá, gente, a gente precisa buscar ser santo. Sede santo porque eu sou santo. Santo é ser separado, é se abster mesmo. Vamos se separar, vamos se abster, vamos ser fiel a quem nós entregamos o nosso amor. E eu queria fazer aqui um desafio. Eu escrevi aqui prometo ser fiel a você, uma sentença. Prometo manter um domínio implacável sobre o meu corpo, olhos, mãos, etc. Para que cada parte de mim seja somente para o meu cônjuge. Amém. Podemos falar amém? Amém. Então vamos falar juntos? Prometo manter um domínio implacável sobre os meus olhos e coração, para que cada parte de mim seja somente do meu cônjuge. Amém. E nós não vamos fazer isso na nossa força. Nós vamos fazer isso com Jesus. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por tudo que a gente já começou a ouvir. Pai, que o Teu Espírito Santo continue nos ajudando a discernir a Tua verdade. Que Ele nos confronte e nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que sejamos, ó Pai, cada dia mais sensíveis ao Teu mover, a entender o que o Senhor deseja de nós como discípulos de Jesus. Ó Deus, ajuda-nos, tem misericórdia de nós, mas derrama o Teu Espírito sobre os nossos casamentos, derrama o Seu Espírito sobre os nossos corações, aviva-nos, Senhor, ajuda-nos, aonde hoje existe corações petrificados, que o Senhor derrame da sua água viva, e que, Pai, a paixão renasça, que, Senhor, o desejo pelo nosso cônjuge renasça, e, Senhor, se existem pecados, que eles possam ser confessados, porque, Senhor, o Senhor é gracioso, não existe pecado que não possa ser perdoado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, e nós cremos no perdão do Senhor, nós cremos no sangue de Jesus derramado na cruz, que é suficiente para perdoar e purificar todo aquele que clama a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, derrama sobre nós, Senhor, a Tua paz, a Tua graça, o Teu amor, em nome de Jesus, amém.